Continuamos con el segundo segmento de esta interesante sesión, inclusión digital. Continuamos com o segundo segmento desta interessante sessão, inclusão digital para uma internet inclusiva. Com a palavra, Valéria. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos e a todas. Antes de começar com o segundo segmento da sessão, vamos dar um espaço para responder algumas perguntas que surgiram do público sobre o primeiro segmento da sessão. Para isso, tem o apoio de Joel Rosses, de ISOC, que esteve recebendo as perguntas, a quem eu vou agora dar a palavra para que possa encaminhar as perguntas. Israel, então, com a palavra. Obrigado, Valéria. Algumas já foram respondidas na janela, na sessão de perguntas e respostas. Vou ler as que restam. Primeiro, Juana Pares, existe certo que vejamos todos a internet como um lugar cheio de oportunidades, porque é assim, mas sempre devemos pensar na internet segura e, sobretudo, para os mais vulneráveis, como as meninas, meninos e os adolescentes. O que estamos fazendo como região para isso? Estamos concentrados em ter computadores e conexão, levar a todas as zonas e territórios, e depois vemos que não entendemos os riscos, não entendemos como funciona a internet, nem o que devemos levar em conta. Não deveríamos pensar mais nisso e nem tanto em mais e mais conectividade? Rael, essa pergunta vai dirigida a qualquer membro do painel? Não vai dirigida a ninguém especificamente, é uma pergunta aberta. Gostaria de convidar o painel, então, todos os palestrantes, aqueles que quiserem responder a essa pergunta e compartilhar sobre ela. Valéria, eu posso responder se quiser. Claro, Laura. Eu acho uma consulta muito valiosa, justamente por isso, quando eu comecei, eu dizia que a inclusão é uma questão que deve ser abordada de diferentes ângulos. Não podemos só atender um deles. Sem dúvida, há muitos aspectos. E talvez justamente neste painel não estejam todas as pessoas mais indicadas para responder a esse tipo sobre esse tipo de informação. E são as habilidades mais soft de informações aos usuários. Mas é importante levar em conta e saber que tudo isso está sendo visto a partir de uma globalidade, que todas as perspectivas que comentamos contribuem a aproximar-nos desse objetivo. Falamos de comunidade técnica, não falamos só de acesso, falamos também de melhorar a qualidade e dar a possibilidade de um acesso que realmente dê essas oportunidades. É uma tarefa importante. Falavam sobre regulamentações também, isso também é importante. E, com certeza, todos esses programas que trabalham mais a partir da base, que levam a tecnologia a essas comunidades, muitos deles também, além da entrega da tecnologia, têm um trabalho sobre as soft skills. Ultimamente fizemos um trabalho no Haiti, que terminamos no ano passado, com o apoio de IRC, na cooperação canadense, e justamente projetos que trabalham sobre isso, falamos sobre a abordagem de gênero, levamos tecnologia a uma comunidade muito específica, e nessas capacitações que fazíamos, falávamos primeiro sobre como funcionava a internet e também quais as possibilidades disponíveis com essa tecnologia. Além disso, Carolina vai falar amanhã sobre esse projeto de inclusão no trabalho digital, que soft skills são necessárias para potencializar e poder trabalhar essas tecnologias para trabalhar, por exemplo, online, partindo de um lugar como o Haiti. Então, tivemos 350 beneficiárias mulheres nesse projeto. Eu acho que tem a ver um pouco com o que você diz. E talvez na segunda parte do painel sejam abordados outros projetos específicos que falem sobre essa questão da inclusão digital. Muito obrigada, Laura, Israel. Temos perguntas adicionais? Sim, de fato, há duas que eu gostaria de fazer juntas, porque se referem a casos específicos de países. Por um lado, Romer Munhoz, de Santa Cruz de la Sierra, da Bolívia. Aqui
alguns dias, na Bolívia, houve o lançamento da fibra ótica em busca de uma melhor conectividade a um menor custo, lançando um preço de um boliviano por 100 megas de dados. Qual a opinião sobre essa situação? E da Venezuela, Ivan nos escreve: a Venezuela é um caso dramático para a região. Muitos países receberam ou rejeitaram nossos migrantes, mas pouco se fala dos migrantes digitais para a vida offline. Milhares de pessoas não têm acesso à infraestrutura, veio caindo por falta de investimentos, por vandalismo sobre as redes, para revenda de fibra e de cabos, e, portanto, a oferta de serviços no país passou de ilimitada sob medida em quase todos os operadores privados, ilimitada apenas em partir de $40 por mês para 2 megas. Mas o contexto é que a maioria das pessoas, professores, empregados públicos, empregados administrativos, etc., ganham $1,5 por mês. Ou seja, com certos benefícios, empresas privadas talvez cheguem a por mês. As tarifas de serviços móveis também exigem vários serviços para seu pagamento, e o SP público, o CAN-TV, anunciou tarifas que agora chegam até 4 megas de banda larga sobre $3 por mês. Eu não falo de censura ou bloqueio do Estado, que propõe a partir dos outros países. Essas perguntas estão abertas a todos os membros do painel. Não vão dirigidas a alguém específico. Bom, muito obrigada, Israel. Se alguém do painel quiser responder a essas perguntas. É possível também responder, ou seja, também responder através do próprio painel de perguntas e respostas. Se quiserem responder por escrito, também podem. No painel de QIA. Adriana, por favor, obrigada por oferecer-se. Quanto ao anúncio da nova rede de fibra da Bolívia, bom, claro que é uma boa notícia. Quanto mais serviços móveis de nova geração instalar, mais fibra ótica será necessário no mundo inteiro. Então, isso é conveniente para as zonas rurais. Esta rede, aparentemente, é uma rede troncal, não de última milha, mas à medida que aproxima a fibra às localidades mais remotas, isso diminui o custo da conectividade. O que é muito importante assinalar nos projetos, sejam de fibra, de rede sem fio, sejam comerciais ou estatais, a importância da sustentabilidade deve ser destacada. Todo projeto deve ter uma análise de sustentabilidade para que não encontremos com uma coisa que aconteceu na América Latina nos últimos anos. O Estado quer prover serviços finais com custos que não são acessíveis. Então, terminamos dando passos para trás de comunidades remotas conectadas via satélite ou via a tecnologia que for, mas que não podem continuar pagando esses serviços pelos custos que têm. Então, imaginem desconectar, imaginem a regressão que isso implica em direitos humanos. Acredito que esses modelos em que o Estado fornece os serviços finais não mostraram ser sustentáveis. Eu acho que é muito melhor habilitar para que diversos atores sociais, privados, comerciais, comunitários ou cooperativas se conectem, mas que lhes deem acesso, que é mais fácil, que seja a redes troncais, redes de transporte, e nesse sentido, eu fico contente de saber que há um investimento que haja um investimento em fibra ótica que diminua o custo de conectividade. A redes de última milha. Bom, esperemos que esse seja um projeto sustentável e que, bom, consideremos também as estruturas para que não aconteça como houve no Peru, os problemas que o Peru teve. Muito obrigada, Adriana. Temos várias perguntas mais, mas em virtude do tempo, vamos pedir aos membros do painel que usem o mecanismo de perguntas e respostas, a janela de QIA, respondam por escrito para que possamos passar à segunda parte da sessão. Já estamos um pouco atrasados no
tempo e ainda temos uma sessão temática inteira. Israel, então, vai passar vocês para que vocês possam responder por escrito no próprio bate-papo, na parte de perguntas e respostas, perdão. Passamos, então, à segunda parte da sessão e vamos diretamente ao segmento que aponta apresentar exemplos, iniciativas e casos específicos que conseguiram contribuir para a inclusão digital. E a pergunta, que é o nosso painel, que também é outro painel de luxo, é, do ponto de vista prático, que soluções foram adotadas nas áreas técnicas e tecnológicas, nas áreas regulatórias, política pública, e de desenvolvimento de capacidades. Eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, a Lilian Chamorro, perdão, de Conodo, para que nos conte as experiências comunitárias, que nos ofereçam uma via para que as comunidades remotas que hoje não estão atendidas possam se organizar para obter soluções locais para ter o acesso às tecnologias. Várias das experiências estão na Colômbia. Lilian, gostaríamos muito de ouvi-la. Muito obrigada e seja bem-vinda. Olá, Valéria, muito buenos dias. Olá, Valéria, bom dia. Muito obrigada pelo convite para participar deste painel. É muito pertinente a conversa que ocorreu antes deste espaço sobre quais são esses tópicos nos quais temos que trabalhar para possibilitar que outras formas de oferecer conectividade contribuam para a inclusão digital das comunidades. Como Valéria assinalou, vamos falar sobre alguns processos de redes comunitárias que ocorrem na Colômbia, que a gente implementou, testando processos que são feitos de mãos dadas com as comunidades, que são a base, isto é, a base destes processos são as comunidades. E eu queria colocar o foco numa coisa que a Adriana, Alan e alguns dos outros membros do painel anterior referiam, que é o reconhecimento das comunidades como atores ativos nessa questão da brecha digital, de como fechar a brecha digital, não deixar ao lado as comunidades como um ator passivo que vai receber os programas que chegam com a melhor intenção do governo, de empresas privadas e organizações sociais, mas são comunidades que podem ser agentes de mudança em seus próprios territórios, e então eles poderiam ajudar muito para que essa comunidade digital, essa inclusão digital seja sustentável no tempo. Então, uma das experiências que eu gostaria de compartilhar é sobre esta rede comunitária que é desenvolvida no município de Maní, no Casanare, que é na região oriental da Colômbia, na planície oriental da Colômbia, onde um grupo de pessoas, de vizinhos de uma região rural, se reuniu para dar conectividade onde antes não tinha cobertura celular, não tinha também nenhum outro tipo de cobertura de provedor grande ou pequeno, só tinha satelital, que era bem caro o acesso à internet satelital para muitas das pessoas do local. Resolveram se organizar para fazer uma rede comunitária, colocá-la em andamento. A gente apoiou, junto com o apoio do Fundo Frida, da Colmodo e o Fundo Frida, que contribuiu para que pudéssemos avançar com essa rede comunitária. Atualmente temos 11 estabelecimentos conectados, uma escola rural, mais de 100 usuários que se conectaram à rede, a um link de fibra de 120 megas. É uma rede relativamente pequena, tem um modelo de organização e financeiro simples, com vizinhos que se reúnem e se organizam assim na calçada, estabelecem acordos e vão resolver como continuar a rede, convidam os vizinhos para participarem. Ao longo da pandemia foi bem interessante essa experiência, porque as pessoas se capacitaram para cuidar das questões técnicas, continuaram trabalhando tanto na manutenção da rede, quanto na instalação de novos nós para a rede.
Nós da Colnodo simplesmente acompanhamos remotamente para resolver dúvidas que iam surgindo, mas realmente foi a comunidade que continuou a fazer a manutenção do serviço, também serviu para que as pessoas pudessem fazer teletrabalho, que as crianças tivessem acesso à educação. Vimos casos onde crianças de locais próximos que não têm acesso foram para os locais onde sim tinha acesso, que estavam conectados. Muitos casos nos impactaram, a forma como usaram, como sentiram a vantagem de terem se organizado e colocado em andamento essa rede comunitária nesta região do país. O próximo caso que eu queria apresentar é da rede Huecha Casil, que é a rede do vento traduzida, que também ocorre na Colômbia, onde 3 comunidades indígenas, uma comunidade de camponeses e 2 espaços de antigos combatentes das Farc, que compartilham o território entre esses municípios, resolveram se organizar com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para verificar que ocorressem os acordos de paz. Então, essas comunidades resolveram formar uma aliança de gestores de conectividade no seu território e, a partir dessa aliança, implementar, desenhar, sustentar sua rede comunitária de comunicações. Estamos usando links Wi-Fi para conectar as 5 comunidades que estão espalhadas entre esses 2 municípios. Foram implementadas algumas redes mesh nessas comunidades com um router livre. É um processo que começou este ano. Até o ano passado estávamos planejando, pensando. Felizmente, antes da pandemia, conseguimos estar no território, treiná-los, ter os primeiros equipamentos. E quando iniciou a pandemia, a comunidade assumiu a liderança da conectividade e conseguiu ter uma fibra ótica dedicada e continuaram trabalhando nos links da rede de transporte, nas conexões já locais para cada uma das comunidades. Resolveram contratar um acesso dedicado de fibra ótica de 50 megas, e com esses 50 megas estamos conectando em torno de 50 famílias, com 100 usuários individuais e 7 organizações. Estamos vendo também como avança esse processo com todo o trabalho na questão organizacional, questão financeira, para que a comunidade possa continuar a pagar esse serviço. Continuamos a fazer o acompanhamento, as pessoas foram se treinando, aproveitando esses âmbitos de treinamento, de capacitação, dessas iniciativas que surgem da Internet Society, da CITEL, da própria UIT, e também tentando que as comunidades aproveitem cada espaço que possa surgir para se capacitarem e continuar a melhorar. A última experiência que eu queria lhes mostrar é esta aqui, que é da rede INC, que é Rede Indígenas Negros e Camponeses do Cauca, Buenos Aires, Cauca. A gente está trabalhando com a comunidade desde 2017. Em 2019, foi assinado um convênio com o Ministério de Tecnologias da Informação e das Comunicações na Colômbia, que possibilitou implementar uma rede móvel GSM com 3 estações base que conectam 3 pontos diferentes do território, por meio da qual podem se fazer ligações e mandar mensagens de texto. Tem 95 usuários, usamos uma frequência de 900 MHz e contamos também com o apoio de vários aliados. Gostaria de destacar ainda a importância de que as comunidades sejam reconhecidas como agentes ativos para fechar a brecha digital, que deixemos um pouco ao lado esse conceito de que é o governo ou o setor privado unicamente
quem pode oferecer esse tipo de soluções. Devemos entender que somos um ecossistema. Alan referiu muito bem. Temos que ter opções de participação, de conversas entre as múltiplas partes interessadas. A Adriana também referiu quando falou sobre as regulamentações, os âmbitos de regulamentações, e que sejam abertos espaços para testar, também para verificar as regulamentações e ver como as comunidades podem assumir esse papel ativo que já estão tomando, mas que ainda precisa de regulamentação, como fazemos regulamentações suficientemente flexíveis para facilitar às comunidades o avanço nesse tipo de processos. A tecnologia pode ser variada, então, pode ser uma rede Wi-Fi, uma rede GSM, pode ser uma rede LTE, se as comunidades tivessem acesso a esse tipo de frequências para suas redes, usando tecnologias livres, software livre, hardware livre, que está sendo desenvolvido em diferentes partes do mundo. Podemos montar essas redes com diferentes tecnologias. É muito importante a participação de diferentes atores. Os processos que referimos não teriam sido possíveis sem o apoio de muitas das organizações, os fundos internacionais que nos apoiaram, mas também precisamos de fundos nacionais, de fundos de acesso universal que também apoiem essas iniciativas. O governo apoia de diferentes formas e certamente a base dessa organização é o apoio comunitário, trabalhando de forma coletiva com diferentes aliados. Muito obrigada, Lilian. Sem dúvida, a brecha digital deve passar pelos direito e participação das comunidades regionais autóctones. Agora, no México, Chihuahua, o maior estado do país, tem uma percentagem muito importante da população que está esparsa pela Serra. O governo do estado colocou em andamento políticas públicas, estratégias e planos voltados para conectar a população, fazendo um trabalho coordenado com unidades e organizações que trabalham em diferentes âmbitos, incluindo as comunidades, organizações comunitárias. Está conosco Gustavo Rios Alcázar, coordenador de política digital do governo de Chihuahua, do México, e ele vai nos contar sobre as soluções implementadas no setor público para resolver este problema. Gustavo, bem-vindo. Boa tarde a todos, bom dia a quem ainda está de manhã. Agradeço muito este espaço. Eu vou lhes contar o que estamos fazendo aqui do governo do estado, começando por alguns dados que possam ajudar a visualizar as condições de nossa entidade. Chihuahua é o estado com a maior extensão territorial do país, com mais de 47 mil quilômetros quadrados. Precisamos acrescentar que 44% do território está em montanhas e cordilheiras. Essa singularidade geográfica tem uma população esparsa, como você já assinalou, dos 3,5 milhões de habitantes. 63% da população está concentrada em apenas 2 municípios, e dos 67 municípios restantes que tem no estado, está espalhada a população. Nas localidades, 96% tem menos de 250 habitantes, então assim esparsa é a população. Essas características, sem dúvida, tornam mais difícil o interesse de qualquer operador comercial devido à complexidade de tornar sustentável e rentável seus investimentos na nossa região. Estando cientes disso, o governo do estado resolveu ampliar e modernizar a infraestrutura de telecomunicações para configurar uma rede de transporte que amplie sua cobertura, sua abrangência, otimize os serviços atuais, facilite sua implementação e, com o resto da rede, fazer que os serviços para as diferentes regiões possam acessar as diferentes regiões do estado. A gente denominou essa estratégia Plano Convergente de Conectividade. Este é um projeto que não inicia no ponto zero, otimiza a infraestrutura atual, moderniza as tecnologias existentes e habilita novas infraestruturas em regiões onde não tínhamos presença.
doença. O governo do estado conta com 37 locais de telecomunicações, que com a construção de 22 novos poderá configurar uma rede troncal, um backbone, que aumentará muitíssimo a rede estatal. Enquanto sua capacidade na velocidade de transporte vai passar de links de 2 megabits por segundo para links de 720. Isso representa um aumento de 36.000% na sua capacidade. Os 59 nós, em condições ideais, poderão fazer conexões de links em até 35 quilômetros em volta, possibilitando a conexão para boa parte do território chihuahuense. Os serviços governamentais hoje ocupam apenas 6% dessa capacidade, portanto, 94% restante, tudo isso que resta da rede, vai poder se voltar em cada nó para impulsionar a geração, acreditamos, de operadores locais, comunitários e certamente para habilitar espaços públicos, mais espaços públicos com acesso gratuito à internet nos hospitais, nos museus, nas praças, nos locais de reunião indígena, espaços comuns que tornem realidade a conexão à internet sem custo para a cidadania. Temos claro que para atingir a última milha é preciso resolver primeiro a questão do backbone com o plano convergente de conectividade. A infraestrutura estatal tornar-se a primeira rodovia de informação da entidade. Então, uma vez que ela seja integrada, a sua abrangência e capacidade vai motivar os operadores a investir na região. Este projeto também vai gerar uma grande redução de custos para a administração estatal, mas, além disso, dará viabilidade de longo prazo aos serviços prestados. Eu gostaria de destacar que o projeto se fortaleceu com alianças estratégicas, como a do governo do estado com a organização pela sustentabilidade e equidade, que permitiu contar com insumos que vão além da questão técnica por causa da participação das diferentes comunidades e atores estratégicos. Também trabalhamos numa nova forma de política pública que permite que as redes liberadas de infraestrutura pública possam ser sustentáveis, econômicas, do ponto de vista político, econômico e social ao longo do tempo. Por tudo isso, o investimento realizado pelo governo do estado para ampliar e modernizar sua infraestrutura de telecomunicações, consideramos que faz um enorme sentido social, porque por meio dela poderão se levar serviços que de outra forma não atingiriam nunca as diferentes regiões de Chihuahua. Sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito, mas em Chihuahua, a partir do bem comum, com o plano hiperconvergente de conectividade, colocando nossa infraestrutura tecnológica ao serviço da cidadania. Muchísimas gracias, Gustavo. Sin duda un ejemplo muy interesante de colaboración multisectorial para atender este problema que compete a todos realmente. Muito obrigada. Bueno, y la colaboración justamente entre Colaboração justamente tem a ver com múltiplas partes interessadas, mas não é fácil de colocar em prática. Ao mesmo tempo, na região, avançou-se significativamente na sua cristalização em torno de iniciativas de inclusão digital e outras. Por exemplo, este fórum que assistimos também é outra de nossas ilustrações de como colocar em prática essa abordagem do trabalho de múltiplas perspectivas. Temos aqui Inácio Estrada, de LACTLD, Miguel Inácio Estrada, vai comentar sobre iniciativas que congregam os esforços provenientes de diferentes setores e atores em prol da inclusão digital. Inácio, então, gostaríamos de ouvir o que você tem a comentar sobre isso. Desculpem. O microfone é apagado. Obrigado, Valéria. Não sei se pode ver minha apresentação. Sim. Eu vou falar um pouco sobre o que está sendo feito da camada lógica da internet, especialmente DNS, nos domínios da internet. Antes de mais nada, vou dar um pouco de contexto. O LACTLD, a organização que eu represento,
é a Associação de Administradores de Domínios da Internet e Códigos de País, da América Latina e do Caribe. Aqui na tela vocês vê todos os nossos membros, todos os membros da nossa associação. Basicamente, as missões acordadas em comum pelos CLTs ou NICs, chamados na região, então, a missão é de garantir a estabilidade, a resiliência, a robustez do domínio de nível superior, que deve administrar, e assim, do sistema de nomes de domínio em geral. Operar esse domínio com a competência técnica, manter uma política clara, justificativa para o registro de domínio de seu âmbito. Em geral, os NICs vieram advogando pelo desenvolvimento de uma internet saudável no território em que opera. Nossa associação tem uma composição multissetorial, PLC, interessante, vejam no gráfico, a composição dos nossos membros, segundo o setor. Primordialmente, temos do setor acadêmico, setor privado tem 13,8%, governo são 24,01% e a sociedade civil nuestros CCPLDs ou domínios de códigos de país. Nos nossos domínios do país. Portanto, a academia é o maior setor. Quero falar sobre outro projeto, outra visão do que significa a internet viva, embora tenha se falado de diferentes ângulos, em geral, é mais sobre a conectividade em si. Falou-se mais sobre a conectividade e aqui se trata mais sobre a presença online. Fazer com que a presença online seja mais acessível a todos e mais inclusive. Tem Diferentes projetos, por exemplo, o NIC Argentina está dando capacitações para entrar no mundo da internet. Durante a pandemia, a NIC Argentina esteve analisando os seus novos registros e detectaram que muitos dos seus não estavam funcionando, não tinham sido delegados. E grande quantidade dessas pessoas eram pessoas que tinham registrado um domínio pela primeira vez. Então, eles se dedicaram a desenvolver capacitações, convidando especificamente essas pessoas, capacitações gratuitas, que continuam sendo gratuitas e virtuais, justamente com o objetivo de explicar o que fazer para registrar o domínio, como posicionar-se nos buscadores, falar sobre comércio eletrônico e marketing digital, além de segurança cibernética. Eles são um programa chamado Assistência PYME ou PME Digital, Pequenas e Médias Empresas, junto à Câmara de Host e a Cabase. Eles dão o serviço de hosting, desenho de sites da internet, até 5 páginas, com loja online, integração com cobrança digital, segurança SSL, mercado pago e WhatsApp. Todo esse pacote eles dão de forma gratuita por 6 meses ou até que termine o confinamento determinado pelo governo durante a pandemia. Isso foi de uma grande ajuda, principalmente para as pequenas e médias empresas, ou micro, pequenas e médias empresas, tiveram que se converter à força para o mundo online, e foi realmente um grande esforço que partiu de vários setores. No NIC-BR, NIC Brasil, já havia uma iniciativa chamada Internet Segura BR, aqui vocês têm um link para acessar. Eles viram a nova realidade e começaram a pensar nos novos usuários com novos usos para os velhos durante a pandemia, trabalhando de casa e muitas outras atividades que se desenvolveram a partir da pandemia. E prepararam uma série de documentos que apontavam para esses públicos sobre, por exemplo, fake news, verificação de dados, proteção de dispositivos móveis, códigos maliciosos, etc. Isto se soma a um trabalho que já vinham fazendo no NIC-BR, orientado a diferentes públicos, como crianças, adolescentes, educadores, idosos e técnicos. No caso do NIC México, o NIC México somou-se a 2 iniciativas, uma delas se chama Le Atiendo por Internet, que procura que as pequenas e médias empresas sejam impulsionem as suas vendas através do comércio eletrônico por uma plataforma. Esses assessoramentos são feitos sobre SEO, otimização por buscadores, logística, marketing digital, etc.
também parece ser a essência da nossa organização. Também isso é feito de forma multissetorial, junto da Secretaria de Economia e a Associação da Internet do México, além de outras organizações. Também são parte de Maio com Causa, um centro online que integra o Diretório de Comércios de Lojas participantes, os dados completos da sua localização, sua oferta comercial, tudo isso nesse centro comercial online. O que é simples é que cada negócio pode pedir a sua inscrição sem custo e logo publica o seu catálogo de produtos e serviços e recebe assessoramento. Isso também é feito de forma multilateral, é coordenado por uma organização chamada e-Leaders, que também se soma à Associação da Internet do México e outras organizações dentro do México. No caso do NIC Equador, o Equador lançou, embora já estavam pensando, teve uma coincidência exata com a pandemia, porque aí foi que surgiu o projeto Mi Negócio Digital. O Equador já tinha outros projetos com construtores de websites e descobriram que havia certas dificuldades no país para armar seus próprios sites. Então, decidiram oferecer um serviço um pouco mais amplo, cobrindo a criação das páginas web e de negócios a partir de um formulário bem simples. Eliminaram, então, assim, uma barreira que tinha sido detectada e muitas lojas ou comércios novos puderam ter uma presença online. Não é necessário ter conhecimentos técnicos prévios, os custos são mínimos, incluindo e-mail, domínio, etc. A VSVnet, o .sv, em El Salvador, são parte de Ticongle, que é um programa integral para que os jovens em situação de vulnerabilidade educacional, de trabalho, tenham oportunidades para melhorar as condições socioeconômicas através de formação. E aqui eles recebem informações em técnicas digitais, por exemplo, recebem bolsas de estudo, estágios, podem participar de estágios e projetos reais de trabalho. Programas muito interessantes com o desenvolvimento emocional, em inglês, finanças básicas para começar a administrar a sua renda, começar a ganhar dinheiro, administrar esse dinheiro. O programa tem uma porcentagem de inserção próxima a 50%. Isso está sendo trabalhado junto com a SV, junto com a ISOC, El Salvador, a TS Group, Dream Digital Works, etc. Quanto ao LAC-TLD, temos a nuvem Anycast. Para que a internet seja inclusiva, realmente precisa ser estável, segura e resiliente em todo. Os países não podem se dar ao luxo de que o seu domínio deixe de funcionar em algum momento por uma falha qualquer. Então, os nossos membros já há tempos vêm desenvolvendo esse projeto regional, que é colaborativo e sem fins de lucro. É um projeto único no mundo, com características únicas, ainda não foi replicado, embora haja ideias de replicá-lo em outras regiões, por exemplo, tomando o LAC-TLD, seria o único dessas características no momento. Esse projeto permite que todos os TLDs da região sejam membros ou não do LAC-TLD. Aqui vai um convite, se houver algum representante ou membro, para que se somem, porque permitem que esses TLD tenham acesso a isso que lhes dá estabilidade, segurança e resiliência. Esse projeto está administrado pelo NIC Brasil, NIC Chile e LACNIC. Já tem 9 nós, 6 na região, 1 nos Estados Unidos e 2 novos na Europa. E aqui uma boa notícia que saiu há dias, acabou de ser reconhecido com o prêmio Frida para a categoria Segurança e Estabilidade na Internet. Isso é tudo que eu tenho para comentar. Muito obrigado, então, Valéria, pelo espaço. Muito obrigada, Nacho, sem dúvida. Iniciativas muito interessantes que eu espero que sejam do interesse da comunidade. Bom, finalmente, nos últimos anos, deu-se uma ênfase importante na adoção de abordagens inovadoras para o uso do espectro radioelétrico com o propósito de conectar aqueles que não estavam conectados. E temos a sorte de ter aqui Marta Soares, presidente da Dynamic Spectrum Alliance, para que nos ofereça um panorama das mudanças regulatórias significativas implementadas na região para aproximar
as populações remotas aos espaços de tecnologias digitais. Por favor, Seja comente. bem-vinda. Faça, então, a sua apresentação. Comente a sua experiência, por favor. Olá, Valéria. Uma saudação a todos. Muito obrigada por este convite. É para mim um prazer estar aqui com todos vocês. Depois de haber escuchado a todos os Mas ainda depois de ouvir todos os palestrantes dessa sessão e da sessão anterior, acredito que simplesmente para dar aí um contexto, todos sabemos com clareza que é fundamental poder ter um acesso maior, não só pelo acesso em si, mas por tudo que implica uma maior inclusão digital. Em nível de acesso também ficou claro que é uma atualmente. Eu moro na Colômbia, mas não estou em Bogotá, estou numa região no norte do país. E eu me encontro com a situação que a metade da população do mundo também não há capacidade de banda larga, as redes não são de 4G, infelizmente. Então, eu tenho que me apoiar em serviços comerciais entregues por pequenas empresas que conhecemos como ISPs. Essas empresas, sua única alternativa para prover serviços é através do espectro não licenciado. Isso eu menciono isso porque durante a pandemia isso foi uma realidade para as pessoas e é o que nós vivemos diariamente na América Latina. Aqui entro com a mensagem do DSA. Nós promovemos que a maior conexão das pessoas, ou seja, que mais pessoas estejam conectadas e que possam ser derrubadas barreiras para acessar o espectro radioelétrico. Ouvimos Lilian contar sobre o projeto de redes comunitárias na Colômbia de 2017 e com uma permissão para poder implementar a rede. Isso leva tempo, na maioria dos países não há mecanismos fora o espectro não limitado para facilitar uma abertura para que mais empresas possam oferecer o serviço da internet. E não preciso nem mencionar os casos das próprias comunidades que possam fazer isso. O que eu quero dizer para vocês hoje falar sobre algumas considerações sobre como projetos que apontam a remoção dessas barreiras. O primeiro é aceitar a realidade. Como a situação está hoje, não é suficiente, apesar dos esforços das indústrias móveis, satelitais. Mesmo, ainda assim, hoje em dia não é suficiente. Então, por isso, temos que pensar em alternativas. Podemos ficar no status quo, nós já sabemos para onde nos vai levar. Quanto às alternativas, duas opções. Uma é o espectro não licenciado e outra é o compartilhamento do espectro. Quanto ao não licenciado, o que vemos, quando eu falo não licenciado, significa o compartilhado, ou seja, numa banda não haja um só licenciado, mas haja licenciados e não licenciados. Então, o primeiro ponto que menciono rapidamente é que já há muitos anos não temos o espectro adicional para Wi-Fi. É a hora já que os considerem essa necessidade. E, para isso, acreditamos que a banda de 6 GHz é uma necessidade, porque permitiria ter conexões que não sejam derrubadas. Ou seja, a equação é muito simples: maior espectro, maior velocidade e maior estabilidade na conexão. Levando em conta que, para muitas pessoas, seu primeiro ou único acesso à internet é através de redes Wi-Fi, temos que pensar que sejam robustas e que finalmente possam continuar suportando a carga, não só em zonas remotas, mas também em outros lugares. Então, esse é um primeiro ponto, e a partir daí promovemos então o Wi-Fi 6. No segundo ponto, que é o espectro compartilhado, são esquemas onde mantemos os usuários do espectro, mas quando não está sendo usado o espectro,
pode-se fazer, então, um uso mais eficiente. Isso, geralmente, é feito através de bancos de dados. Quando eu falo com os governos e falo sobre bancos de dados, isso já gera preocupação. Dizem, não, isso é muito complicado. E eu vou tomar aqui o exemplo dos nomes dos domínios, a apresentação sobre nomes de domínios. Quando começaram as chamadas telefônicas, tudo era feito à mão e depois passou a ser haver um banco de dados para fazer as chamadas. Alguém liga e é conectado. Então, isso é uma tecnologia que já existe. Nesse sentido, há diferentes opções em bandas que dão grande cobertura. Temos a opção de espaços em branco de televisão, usando o espectro da televisão, que está desocupado. E há outras opções para bandas médias que se podem compartilhar com as bandas tradicionalmente usadas para telefonia celular nos lugares onde não há implementação ou com diversos tipos de usuários. Quero simplesmente, para terminar, eu estou acabando os meus 5 minutos, queria mencionar que nos Estados Unidos acabam de fazer um leilão. O tema de conectividade não é só da América Latina, também de países desenvolvidos. Há um mecanismo que se chama CBRS, que permite fazer o compartilhamento do espectro por camadas, que é o último que eu mencionei, acaba de fechar o último leilão, de ser encerrado o último leilão, porque com licença, outros que passam por um leilão e outros que, quando não estão usando, os outros usuários não estão usando, esses terceiros podem usar livremente o espectro. Acaba de terminar um leilão com tantos participantes, impressionante número, houve mais de 228 participantes. Isso leva a minha mensagem final, eu fico atenta à pergunta. O mercado já não é o de antes, já não é um mercado de 3 ou 4 empresas carregando as necessidades de conectar as pessoas. O mercado pode ser muito mais amplo, pode haver muito mais atores interessados em conectar, não em escala mundial, numa pequena escala, mas hoje em dia a barreira que eles têm é o acesso ao espectro. E, nesse sentido, o uso dinâmico é solução que talvez seja considerada, tomara que seja considerada pelas autoridades e pelos reguladores. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Sem dúvida, soluções que já estão dando resultado em alguns países, que eu espero que também sejam aqui na região. Com a Marta, terminamos o painel. Obrigada por todas as intervenções e vamos checar aqui com o Israel se temos perguntas. Uma hacia Lilian Olá, Chamorro. Valéria. De fato, chegaram várias perguntas aqui na sessão. Chegaram algumas que foram respondidas por escrito. Perfeito. Isso é muito bom para lidar melhor com o tempo. Convido a todos os participantes a usá-lo. Isso é para alimentar aqui nas perguntas e respostas, alimentar a discussão com os membros do painel. Eu quero agradecer mais uma vez com as ideias que surgiram ao longo da discussão. Certamente, a exclusão digital que já existia antes da pandemia aprofundou-se mais com o efeito da crise sanitária que estamos sofrendo. As intervenções em ambos os segmentos da sessão destacaram como aumentaram essas diferenças que já existiam. Também é muito claro, além do mais, que o que foi feito foi muito importante, que todas as intervenções de todos os setores e atores foram muito importantes, mas não são suficientes ainda. E é preciso ampliar a abordagem para permitir o acesso à infraestrutura de conectividade. Embora seja uma questão de infraestrutura, como assinaram vários, a inclusão digital passa também por ir além, por cuidar de fatores econômicos, sociais, estruturais, e por nos concentrarmos também numa multiplicidade de condições habilitantes. É preciso dar uma olhada no problema de diferentes perspectivas sobre as regulamentações, condições de mercado, condições de políticas públicas, cooperação entre múltiplas partes interessadas, estratégias de investimento, as questões jurídicas para investimentos, financiamentos, entre outros. Foi enfatizado que é necessário
ter abordagens com enquadramentos alternativos, complementares, para conseguir soluções, mudanças para a prestação de serviços, para a cobertura, quanto a custos, quanto à qualidade da conectividade e também das capacidades para aproveitar as oportunidades das tecnologias digitais. Em outras palavras, eu acho que nos 2 segmentos da sessão foi enfatizado que a região precisa de intervenções holísticas para mitigar os efeitos das barreiras econômicas, sociais e culturais que ainda impedem que grande parte da população da região possa se beneficiar da sociedade e da economia digitais. E é importante continuar a avançar nessa direção, de forma que essas tecnologias e espaços e dinâmicas digitais possam estar ao serviço de melhorar as condições de vida das pessoas e reforçar um grande leque de direitos para que as pessoas possam realizar sua vida de forma plena e digna. Agradecemos muito a todos por suas intervenções. Acredito que surgiram pistas sobre como devemos continuar a andar. Espero que o painel tenha sido interessante para vocês e que tenha resultado inspirador para continuar a avançar na linha do que precisamos. Com isso, encerramos a sessão. Obrigada, Israel, por sua participação com as perguntas. Agradecemos a todos vocês que analisaram tudo isso com tanta seriedade e profissionalismo. Muito obrigado. Ofereço a palavra à Cláudia para continuar com a agenda do LAC IGF 13. Muito obrigada, Valéria. Agradecemos aos participantes desta sessão. Fazemos um descanso um pouco mais longo, de em torno de 48 minutos, e vamos voltar com a sessão Internet e Pandemia, Oportunidades e Impactos em Direitos Humanos das Tecnologias Implementadas, às 17 horas UTC. Estaremos aqui pontualmente. Obrigada.